no pecado do bezerro de ouro? Porque a Torá passada continua tocando nesse assunto. Yahweh ficou o que, amados? Feliz com o pecado do bezerro de ouro. Ficou? Ele ficou o quê? Irado. O que mais? Muito triste, muito magoado. Tem uma expressão lá no hebraico que quer dizer exatamente isso. Ele diz: Moshe, estou muito magoado. Moshe é apenas um protótipo, é uma prefiguração do Mashiach. Os dois se parecem muito. Por que será que o Eterno sempre aponta para os seus ungidos subir-se à montanha? Carregando nas mãos a placa para ser escrito e carregando uma madeira incorruptível, que é a arca. Tinha que ser feita de quê? De uma madeira o quê? Corruptível ou incorruptível? Incorruptível. A acácia é incorruptível. Veja como tudo aponta para o Mashiach. Amém? Quem viu o Mashiach nisso aí? Quem está vendo o Mashiach? Aleluia. Pilatos lá escreve o nome do Mashiach, o nome da Torá viva. E ele é colocado sobre onde? Pendurado sobre o quê? No madeiro, uma árvore incorruptível. Tudo aponta para o Mashiach. Mas por que será que naquele pecado 3.000 pessoas morreram? Você sabia que 3.000 pessoas morreram? Você sabia disso? Quem sabia que morreram 3.000 pessoas? Levante a mão. Então vamos ver lá. Aleluia. Vamos lá apresentar uma palavra de doutrina aqui para os irmãos. Vamos fazer aqui uma conta. Em que mês chegaram os israelitas no Monte Sinai? Qual foi o mês? No terceiro mês. Muito bem. Então vamos confirmar isso. Capítulo 19 diz: por 2 parachutes, o Eterno insiste no pecado do bezerro de ouro. Ele fica muito magoado. Muito magoado. Naquele dia em que a besta foi destruída, isto é, o bezerro foi destruído, a Torá foi quebrada naquele dia. A Torá que homem nenhum fez. Quem foi que fez a Torá, gente? Quem foi que fez as placas? O Eterno. Quem foi que escreveu nela? O Eterno. Essas placas aí, Moshe, quem fez o que com ela? Quebrou. Representando Adão e Eva, quebrando a Torá. O povo de Israel quebrando a Torá. Ao pé da montanha. A Torá foi quebrada. E o Eterno proíbe as pessoas subirem aquela montanha. Ninguém podia subir nela. Mas depois, amados irmãos, o Eterno deseja que todas as povos da terra subam esta montanha. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Arruxalá, o Monte Sião, Arruxalá fica no Monte Sião. É justamente no Monte Sião onde Yahushua subiu o monte, permitindo agora, aquele que o Eterno proibiu, ninguém subiu o monte, agora todos podem subir este monte. Todos podem subir este monte. No capítulo 19, versículo 1 diz assim, ó: no terceiro mês após a saída do Egito, neste dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Gente, você sabe qual é a festa que é celebrada no terceiro mês? Alguns irmãos que ainda não conhecem aqui a minha linguagem, eu vou dizer: a festa de Pentecostes, a festa da descida do Espírito Santo, isto é, do Ruach HaKodesh. Veja só, o Eterno quis que seu povo chegasse em que mês aí, no Monte Sinai? No terceiro mês. E chegaram ali. Por que o Eterno quis que eles chegassem ali no terceiro mês? Para dar a eles o quê? A sua palavra. Entregar a eles a sua Torá. E como foi que o Eterno entregou a Torá a eles? No capítulo 19, versículo 19:10. E Yahweh disse a Moshe: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, que eles lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, pois é no terceiro dia que Yahweh descerá sobre o Monte Sinai aos olhos de todo o povo. Ele desce invisível ou de forma visível? Todo o olho do povo de Israel viu quem? Yahweh. Yahweh descendo aonde? Sobre o Monte Sinai. E ele viu que numa nuvem. Veja só, portanto, a mesma manifestação de Yahushua. Não tem por onde correr, né? Então, antes, para que eles pudessem receber a Torá e receber Yahweh, olha só, amados irmãos, este evento aqui é um casamento, é uma aliança, é o dia da aliança. Para eles receberem a aliança, tinha que ser de qualquer forma? De qualquer jeito? Eles tinham que submeter primeiramente o quê? Uma tevilá, um banho. Eles tinham que imergir. Aí depois que eles imergissem, eles estavam prontos para receber Yahweh e receber a aliança, receber a Torá. Por isso que vocês, alguns já fizeram aqui a imersão. Quando vocês emergirem, meu amados, tenham cuidado de analisar bem esses aspectos. Quando tu emergiu, quando tu baixou as águas, tu estava te preparando para receber a nova aliança e o Mashiach e Yahushua. Você não pode receber essas coisas de qualquer forma.
E no dia que Yahushua saiu das águas, nós somos imergidos da mesma forma que ele. No dia que ele saiu das águas, diz que os céus o quê? Se abriram. E eu pergunto para vocês que já se imergiram, os céus estão abertos sobre vocês? Vocês estão escutando a voz do Eterno? O Eterno tem falado a vocês por sonhos, visões, na palavra, no momento da oração, porque no momento da oração, Moshe não sabia o que estava acontecendo lá no meio do povo, nem com o irmão dele, com a família dele. O Eterno diz, olha, cuidado, o povo está se desviando, cuidado, teu irmão Arão está pecando, cuidado da tua família. Veja, amados irmãos, na oração, um homem ungido, um homem comprometido, está faltando esse comprometimento aqui nesse lugar, para receber Torá. Até no dia de hoje, você se preparou para estar hoje aqui para receber a Torá? Você fez uma imersão, porque é costume do povo de Israel fazer imersões no dia de receber a Torá, no mikvé, fazer a purificação. Por isso que nós temos que ter aqui uma banheira aqui, tanto para homens e mulheres, para o período menstrual, as mulheres tomarem o seu banho, se purificarem, para retornar à presença de água, e também uma pia para os homens se lavarem, também, mas também nos dias de exercícios espirituais, em que a irmã, qual o nome daquela profetisa? Que serviu Elohim dia e noite no templo? Hana. Ela serviu o Eterno o quê? Como? Em jejuns e orações. Então, nos dias desses espirituais, você vem para cá, faz seu jejum, sua oração. No final do encerramento do jejum, você de bum, detalhe. Ou antes, de bum, detalhe. E ela está me consagrando agora em jejum e oração. Nós somos um povo espiritual, gente. Nós não somos um povo carnal. Nós somos extramundanos. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos o quê? Deste mundo. Então, veja só, o cenário. O Eterno escolhe o terceiro mês, o mês de Sivan, o terceiro mês. O terceiro mês para quê? Para entregar a eles a aliança. Diz as Escrituras que eram chamas de fogo que escreviam ali nas placas. A Torá fala isso, que elas foram feitas a partir das chamas de fogo. O dedo de Elohim escrevendo ali em uma chama cada palavra. E o Eterno baixou sobre o monte de Sinai, e Moshe era uma espécie de padrinho casamenteiro. Isso tem que banhar, tem que fazer a mikvé, tem que fazer a tevilá, para receber o poder de Yahweh, para receber a vestidura do Todo-Poderoso, para receber o seu Ruach HaKodesh. É preciso fazer a tevilá, é preciso se purificar, é preciso abandonar o pecado para receber Yahushua, para receber a Brit Hadashah, a nova aliança, agora escrita não em pedras, mas no coração. Tudo bem, foi lindo. Novamente, versículo 20. Olha só, mais uma vez a expressão desse, 20, quem lê para mim? 19 e 20. Muito bem, é isso aqui, gente, olha a sinagoga, a congregação lá embaixo e o Eterno no topo. O Eterno convida Moshe para fazer o Aliyah. Por isso que hoje, nos dias modernos, quem volta para Israel, quem vai viver em Israel é chamado de Aliyah. Fazem o Aliyah, os que retornam, os que sobem para Yahweh. Porque para Israel, para o Monte Sião, ninguém desce, só sobe. Para o Egito, ninguém sobe, só faz o quê? Descer. Então veja só, mas Yah está no topo da montanha, aí ele chama o quê? Moshe para subir ao encontro dele, para se reunir com ele. Aonde? Nessa plataforma. Aqui, olha só, amados irmãos, a mesma coisa o Mashiach vai fazer, vai nos convocar para aquele grande dia da leitura da sua Torá, para a leitura da Brit Hadashah, para a leitura, amados irmãos, da implantação do seu reino sobre os céus e a terra. Aleluia. E nós seremos naquele dia o quê? Os seus ministros, ajudantes sobre a montanha de Yahweh. Aleluia. Cada um de vocês serão chamados para estar com ele, ali, auxiliando o grande serviço que irá de realizar sobre todos os povos da terra por 1000 anos. E nós seremos o quê? Um com ele. Estaremos com ele como séquito, como ministro, juntamente com ele. Muito bem, amados. Vamos para o capítulo 31, amados. Livro de Êxodo, versículo 18, por favor. Quem lê para mim, por favor?
escritas pelo dedo de Elohim, é isso? Capítulo 10 de Devarim. Veja como foi feito isso. Muito bem, capítulo 9, versículo 10, por favor. 9 e 10. Yahweh pegou as tábuas de pedra escritas com o dedo de Elohim, e elas estavam escritas de acordo com todas as palavras que Yahweh colocou no meio do fogo no dia da congregação. No meio de quê? No meio do fogo. Moshe estava onde, amados? Aonde? No meio do fogo. Ele se queimou? Ele não se queimou. Moshe estava onde, gente? No meio do fogo. Festa de Pentecostes é festa de fogo. E a Torá ela foi produzida no meio de quê? Do fogo. E Moshe estava no meio do fogo. E o Yahweh desce sobre o Monte Sinai como fogo. Como fogo. Como é que o Eterno escreve a Torá dele em nosso coração? O fogo. Ele diz assim, e ele é mais poderoso do que eu, porque ele há de vos emergir no fogo do Ruach HaKodesh, no fogo do Espírito. Vocês têm noção disso, amados? O fogo do Espírito não é esse fogo que tem por aí dos falsos pentecostais, porque o fogo deles lá rejeita a Torá, o fogo deles lá pronuncia o nome errado do Eterno, pronuncia nomes de ídolos, de Baalins. Existe o verdadeiro fogo. O verdadeiro fogo foi utilizado para produzir a Torá, mas pessoas usaram fogo erroneamente para produzir o bezerro de ouro. Então tem muitos ministérios que usam fogo para produzir bezerros de ouro. Compreende aqui a analogia? Fogo tem que ser usado para produzir Torá, revelação verdadeira, o nome de Yahweh, os seus mandamentos. Aleluia! Qualquer fogo que não é feito para fazer o nome do Eterno, para não fazer a Torá, mas para ser desviado, para fazer outra coisa, é fogo estranho. Moshe estava no meio do fogo. Vocês estão no meio do fogo? Qual é a sensação que quando vocês adoram, vocês estão no meio do fogo? Vocês sentem que estão na presença do fogo? É vida, é poder, é animação, entendeu? Inspiração. Vocês sentem isso? Vocês sentem isso? Tem que ser como essa que fizemos hoje, entendeu? Quando Moshe entrou na presença de Yahweh, ele sentia a presença de Yahweh. Ele não somente sentia, ele via a presença de Yahweh, a Shekhinah de Yahweh. Como foi que a Torá foi produzida, amados? Foi com gelo ou foi com fogo? Fogo. E Moshe estava no meio do... E o Sinai estava envolto de fogo. O Eterno desceu como fogo. Fogo consumido. Mas só que ele não consumiu Moshe. Porque o fogo de Yahweh não consumiu Moshe? Porque o fogo de Yahweh não consumiu aquela sarça. Por quê? Por que aquele fogo não consumiu Moshe? Não consumiu Moshe, gente? Por que aquele fogo não consumiu a sarça? Yahweh quis mostrar que mesmo nós temos frágeis, mesmo nós temos mortais, mas o Eterno chama mortais, pessoas frágeis, para se manter em comunhão com aquele que é imutável, eterno, todo-poderoso. O Eterno faz com que ele diminui a sua iecara, a sua cavode, no seu relacionamento conosco, de tal forma que não venha nos queimar, que não venha nos destruir, entendeu? Ele vai diminuindo, entendeu? A força dessas chamas, para que ele possa manter contato comigo e contigo. Isso significa também outra coisa. Se Moshe estava no meio do fogo, é porque Moshe se transformou também em fogo, como parte dessa labareda. Fogo. Então nós estamos vendo aqui, amados irmãos, nós estamos descobrindo, olha só aqui uma aula até da festa de Pentecostes, que é de Shavuot, festa das semanas, das 7 semanas de Pentecostes. Nós estamos descobrindo os elementos que envolvem essa festa: fogo, Torá, as palavras de Yahweh, o seu nome, a sua presença, a sua Shekhinah, a sua kavod, o seu poder. A kavod do Eterno habita em nosso meio, porque a kavod do Eterno habitou no meio do seu povo. A kavod do Eterno envolveu Moshe, envolveu seus profetas. Será que o Eterno pode descer com fogo agora no nosso meio? Tem certeza que ele pode fazer isso? Eu acho que não, mas eu vou orar para ele não descer ainda com fogo no nosso meio, porque nós somos pecadores ainda. Porque na hora que ele detectar em nós qualquer pecado, aí o que vai acontecer com isso? Não, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai nos consumir. Vocês percebem, amados, nós temos que ter um nível de espiritualidade muito grande. Você diz assim, quando Moshe bateu naquelas placas, limpando elas me dão uma grande lição. Nós momentos a gente ora assim, ó: ô Pai Kadosh, me lapida, Pai Kadosh, tira as coisas ruins da minha vida, Pai Kadosh. Ô Pai Kadosh, faz uma varredura na minha vida, Pai Kadosh. Introduz em mim antivírus.
Ele não vai ouvir essa oração de você nunca. Nunca que ele vai ouvir essa oração sua. Antes, na primeira aliança, ele ouvia. Me desculpe, eu vou só usar aqui uma expressão. A gente fazia do eterno besta, um mordomo. Tudo que a gente queria dele, ele te conseguia. Vem cá, ele vinha. Entendeu? Porque era o paizão do coração, entendeu? A mulher e o homem, Adão e Eva, faziam do eterno gato e sapato, né? Ficava lá. Vinha, tá precisando da maçãzinha, tá precisando da pera, tá precisando de quê? Fazia tudo pelo ser humano, meu amado. Por isso que Moshe quebrou as placas. A segunda aliança, mas ela é mais severa. Se tu quiser se salvar, vai em conta do Mashiach, meu amigo. Vai até ele. Se tu quiser mudar a tua natureza, procure você mudar você mesmo. Comece, ele vai te ajudar a mudar a tua natureza. Vai, o trabalho final é dele. Mas você tem que fazer o trabalho inicial. Tem que começar a fazer a autolapidação do seu caráter em você mesmo. Aprenda essa na nova aliança. Você tem que começar você mesmo, lutar contra você mesmo. Começar a talhar você mesmo. Tirando você mesmo. Porém, o fogo, as chamas de fogo, você não pode. É ele que vai fazer isso. Por isso que na nova aliança nós trabalhamos consorciados. Ele nos chama para trabalhar com ele e ele conosco, amém? Nós estamos trabalhando com ele e ele conosco. Então não espere que o Eterno vai te servir tudo, não. Metade, metade. É a nova aliança, meu amigo. Responsabilidade mútua. Eu tenho o meu dever, você também tem o seu dever. Eu tenho o meu direito, tu também tem o seu direito, amém? O mais difícil que vai fazer, não. Você tem que começar por você. Essa lapidação, lapidar. Eu falei, fez todo um arrodeio para falar do cenário. Quando Moshe desce, o povo está totalmente controlado por Shedaia, por demônios. Está totalmente controlado por um demônio. O pecado do bezerro de ouro. Você sabe quantas mil pessoas morreram por causa desse pecado? 3.000 pessoas. Vamos lá? Êxodo, Shemote, capítulo 32, 28. Por favor, quem encontrou, leia. No dia de Pentecostes, no dia de Shavuot, 3.000 mortos por causa do bezerro de ouro, por causa dessa iniquidade. Nós aprendemos, amados irmãos, uma coisa impressionante que a própria Torá nos ensina. Quando eu peco, quando eu cometo um pecado, é como se eu tivesse uma relação sexual com o demônio. É como se eu fornicasse, prostituísse, adulterasse. Não é isso mesmo que a Torá diz? Muitos dos demônios que atormentam a humanidade foram produzidos pelo próprio ser humano. Muitos dos demônios que nos atormentam e que têm nos levado a esse colapso, a essa extinção que está por vir, é porque nós criamos demônios com os nossos pecados. E a Torá diz assim, este pecado, ele chama o bezerro de ouro de este pecado que vocês fizeram. A palavra é assar, quer dizer obras, fazer obras, produzir, que vocês produziram. E quando você não está ligado no Eterno, essa ligação com o Eterno se dá pelos mandamentos, amém? Pelos mandamentos. O Eterno diz, estarei ligado em vocês. Como é que dá essa ligação? Pelos mandamentos, porque os mandamentos, as 10 palavras, é o DNA de Elohim em nós. Então, é estabelecida uma aliança. Muito bem. Quando você não está nessa ligação com o Eterno, acontece o que aconteceu com a geração do Mabulo. O que é a geração do Mabulo? A geração do dilúvio. Diz que eles maquinavam dia e noite. Eles eram controlados pelo Yetzirah, pela força do mal. E eles, diz qual foi o resultado dessa geração do Mabulo? Diz que a terra se encheu de violência, assassinatos e corrupções. Diz que até os animais se corromperam, porque não estavam meditando na Torá, meditando nos mandamentos. Eles não estavam ligados, não tendo aquela ligação. O DNA de Elohim já não estava mais neles. 3.000 mortos, 3.000 mortos no dia de Shavuot, no dia que se deveria ser um dia de muita alegria, no dia do casamento de Arwen,
no dia do casamento, isso é apenas uma analogia, uma machalim, quer dizer, uma analogia, um paralelismo. No dia do casamento de Armin, no dia em que a sua noiva banhou, tomou banho, se limpou, fez o mikveh, fez a sua tevilá para receber a Torá, para receber o seu noivo, ela traiu o seu noivo. A Torá diz que quando um israelita ele se envolve com um demônio, com uma força imunda, a Torá chama de prostituição, não é isso? Com os quais vós se prostituíste, vós vos prostituíste, vocês fornicaram, vocês adulteraram. E dessa relação prostituta, fornicária, são produzidos demônios. Da relação espiritual, da relação de fornicação espiritual, de adultério espiritual entre Bavel, entre Babilônia e o dragão, é concebido a besta. O que é a besta? É a materialização demoníaca de quê? De uma relação carnal, espiritual entre Babilônia e Hassatã. O que é o bezerro de ouro? É a materialização do pecado, dessa fornicação espiritual entre o povo e Azazel, a Satã. 3.000 pessoas. Nós temos aqui também o triplo 40 dias para receber a revelação. A revelação é quebrada, representando a primeira aliança que foi quebrada. Moshe passa quantos dias intercedendo pelo povo? Mais 40 dias de intercessão. Porque o povo ficou o quê? Ficou sem um justo sequer. Não havia um justo sequer. O Eterno disse que faria de Moshe o quê? Uma nova nação. Então não tinha mais o quê? Mas nem um justo daquela nação. Ele mandou o quê? Exterminar tudo. Aí Moshe intercede fazendo o quê? Aí nós temos uma comparação de Moshe com Mashiach. A intercessão pelo povo. Não destrói, não acaba. Não vou eliminar tudo. Não vai ficar nada. Aí Moshe faz lembrar o Eterno. Lembrar é um antropomorfismo. O Eterno não precisa que ninguém lembre ele nada. Okay? Então, Moshe faz lembrar ele de quê? Dos seus 13 atributos. Vocês estudem entre o capítulo 30 e 33, 34 dias, os 13 atributos do Todo. E um deles é Netzer, Nazareno, o ramo, o renovo que guarda. Depois Moshe vai mais para o último, triplo 40. Ele sobe de novo para a montanha, passa mais quanto tempo lá? Mais 40. Agora Moshe vai ter trabalhando juntos. Em 40 dias lá ele desce com as novas tábuas, representando o quê? A nova aliança. Percebe que a Torá já está falando da primeira e da segunda aliança, gente. E na primeira aliança, ela foi quebrada. É como eu digo para os meus irmãos hebreus, israelitas, judeus, não adianta. A aliança conosco foi quebrada. A própria Torá fala que as placas foram quebradas e o Eterno fez uma nova aliança com o povo. E observe que 2 vezes Moshe, pela primeira vez Moshe desce da montanha e na segunda vez desce a montanha. É o mesmo evento, falando da descida, da vinda do Mashiach. Quando o Mashiach desce, porque Moshe é chamado Mashiach também na Torá, ele é uma prefiguração do HaMashiach, no artigo definido. Então quando Moshe desce do monte, ele encontra o povo dele, o povo do Eterno, envolvido na adoração de uma besta, de um bezerro de ouro. Quando o Mashiach desce, ele chega novamente a Israel. Quando ele chega a este mundo, ele vai encontrar não somente o seu povo, mas o mundo inteiro na adoração de quem, amados? Da besta. Zacarias diz que no dia que ele desce, é um dia de quê, amados? De paz ou de guerra? De guerra. Guerra contra quem? Apocalipse 19, Revelação 19, Guiliana, capítulo 19. Mas vem um pouquinho antes, a partir do capítulo 17, você já vai ver isso. Ele desce no dia da batalha contra Gog, contra a besta, contra o anti-Mashiach, contra o pseudo-profeta. Mesma coisa, olha o paralelismo aí. E os 3 triplo 40. Mas eu quero focar nesses 3.000 que morreram. Eu quero falar deles. Esse rodeio todo para vocês verem o cenário. Por que eles morreram? Mashiach vem para um processo de tikkun. O que é o tikkun? Restauração de todas as coisas. Vocês sabiam, amados irmãos? Vocês sabiam que a morte do Mashiach no madeiro é para anular o pecado de Israel na venda de Yosef também? Teve vários motivos da morte do Mashiach no madeiro, mas um dos motivos foi para cancelar aquela maldição em que os filhos de Israel se envolveram na venda de Yosef ao Egito por 20 moedas de prata. Agora Yahushua é vendido por quanto? Por 30 moedas de prata. E o pecado
das duas casas de Israel. Mashiach também cancelou ela. Só que eles tinham que cumprir o quê? O tempo profético da casa de Efraim, que são vocês, encerrou em 2008. De 2008 para cá, Efraim está voltando. De 2008 para cá, Efraim está voltando para Yahweh, para a Torá, para o Mashiach, para a sua terra. Está se cumprindo isso. Casa de Judá, 1960. Essa casa é dura, meu Deus. Casa de Judá, casa muito dura. 1960. Ao Eterno da ela, no ano sabático, 1967. Foi quando Israel tomou o quê? Capturou o quê? Jerusalém. Mas não capturou ela totalmente ainda. Porque Gog agora vai tomar Jerusalém. Vai tomar. De 1967, você bota aí mais 50 anos que é o jubileu, 2017. Amados irmãos, e o período de Techuvá de Efraim encerra este ano. Aliás, no ano que passou, 2015. Nós temos 2017, o tempo de Techuvá para Judá encerrar, voltar para o Mashiach. Desde 2008, o tempo de Efraim encerrou em 2015. Nós temos 2016. Aguarda, tudo pode acontecer nesse ano. Mas o que isso tem a ver com os 3.000? Eu falei, pecados que foram cometidos, seja pelo homem, pelo Adão, por Rava, Eva, sejam pecados cometidos por nossa nação, foram cancelados. Sim. Cada atitude, cada ação do Mashiach foi para cancelar um desses atos cometidos pelos patriarcas, ou pelo povo de Israel, ou por Adão e Rava. Porém, amados irmãos, o pecado do bezerro de ouro, ele só é perdoado plenamente no Pentecostes em Jerusalém, no primeiro século, na festa de Shavuot de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos lá no Monte Sião, quando o Espírito do Eterno desceu sobre eles ali. Ali, o pecado do bezerro de ouro é perdoado. Quer que eu mostre para vocês? Vamos lá. Vamos só fazer uma conta profética. Quando eu mostro, qual mês que os israelitas chegaram no deserto? Lá no Monte Sinai? Terceiro mês. No terceiro mês acontece o que? O Pentecostes. É isso? O Eterno se revela no fogo. Moshe está no meio do fogo. Está na bênção. Está na graça. Está na glória. E o povo animado. E o povo feliz. Vai se casar. Vai receber a aliança. O povo está todo limpo, cheiroso, purificado. O Eterno desce sobre o Monte Sinai. Fala por duas vezes que ele desce sobre o Monte Sinai. Moshe como padrinho ali, prontinho para realizar o casamento. O Eterno então entrega a sua palavra, entrega a sua Torá viva, entrega as suas 10 palavras. Aí, pum, acontece o desastre. Nesse período aí, nós temos 40 dias. Vamos fazer uma conta. Então, terceiro mês, o quarto mês, 30 dias, é isso? Então, Moshe desce da montanha com a carta de casamento, com o Sefer, com o Brit Nisuim. Olha só, mas por isso que vocês têm que casar de novo em Yahweh, com o nome dele e com o escrito de aliança, como foi feito aqui com a Laís, né? Muito bem. Então nós temos o seguinte, então o Eterno então manda o documento por escrito para assinar, para selar esta aliança. Então vamos fazer uma conta. Terceiro mês, quarto mês, 30 dias. Então Moshe desce quando? Ele desce no dia 10 do quarto mês. 40 dias, não é isso? Então desce no dia 10 do quarto mês. Você sabe quem foi que nasceu no quarto mês? O profeta João Batista. Quando você começa a estudar a Torá a fundo, você vai ver que tudo está ligado. Quem nasce no quarto mês? O profeta João Batista de Arromanamatevi, que é aquele que diz o seguinte: eu vos batizo com água, porque justamente o povo de Israel se batizou em água para receber a Torá e água no terceiro mês, na festa de Pentecostes. Eu vos batizo com água, mas veio um após tu, mais forte do que o que vos emergirá o quê? No fogo da Arua Racote, que vai dar a vocês o verdadeiro Pentecostes. E vai, velho. Aí, tudo bem, ele passa mais 40 dias em oração, intercessão pelo povo, não é isso? Então vamos contar. 10 do quarto mês, 10 do quinto mês, não é isso? 10, sobrou 30. Então, dia 20 do quinto mês, ele encerra a intercessão dele. Dia 20 do quinto mês, ele encerra a intercessão dele. Você sabe o que acontece no quinto mês? Na história do povo de Israel? O primeiro e o segundo tempo são destruídos no quinto mês. O primeiro e o segundo tempo são destruídos no quinto mês. E coincide com o período da quebra das tábuas da Torá e da destruição do bezerro de ouro. E com a morte de 3.000 israelitas. E sabe quando é que Moshe sobe de novo para receber a Torá? No dia 1º de Elul, do sexto mês. Ele passa quantos dias para receber a Torá? 40 dias. Então no dia que Moshe desce com a nova aliança, com a nova Torá, é no Yom Kippur, no dia 10 do sétimo mês.
no dia do perdão. E Yahushua, no dia que ele vai para o deserto, quando ele é tentado pelo maligno, é no dia 1º de Elul também. E o último dia que ele é tentado é no dia de Yom Kippur, porque ele passou 40 dias e 40 noites. Então é costume o povo de Israel fazer jejum e oração no 6º mês, por 30 dias. E depois mais 10 dias temíveis, não é isso? Mais 10 dias temíveis. Do 1º dia do 7º mês ao dia 10 do 7º mês, são 10 dias temíveis. No 10º mês é Yom Kippurim. Então naquele dia, no dia de Yom Kippur, é que estava realmente perdoado o pecado daquela geração. Mas iria se perdurar ainda por muitos séculos, no dia 10 de Yom Kippur. Aí eu vos pergunto, amados irmãos, nós sabemos que toda vez que o Eterno entrega alguma coisa ao seu povo, principalmente a Torá, é uma festa, é um dia de reunião, todo o povo se reúne nisso, ao toque do shofar, todo o povo se congrega para receber a Torá. Então eu vos pergunto o seguinte, no dia que Yahushua descer para perdoar seu povo, para conceder o perdão, qual é o dia que ele vai descer então? No dia que ele estiver na angústia de Jacó, no dia que Israel estiver cercada pelos exércitos de Rassatã, pela Gog, por Magog, pela besta, pelo falso profeta, vai ser em que dia? O dia em que ele entrega a salvação a todo o seu povo, no dia de Yom Kippur. Moisés sobe, vai no 1º mês, fica até o dia 10 do 17º mês, ele desce. E Yahushua também, lá no deserto, ele fica no 1º até o 10º mês, até os 10 do 7º mês. Diz lá que os anjos o serviam e Rassatã foi ensinando. E lá em Tessalonicenses diz exatamente isso. Ele desce no dia, ele desce no dia para salvar seu povo. Atos capítulo 2, por favor, leu para mim, 2, de 1 a 4. Quem encontrou ele? O que foi que parou sobre os seus discípulos? Fogo. Línguas de fogo. Pedro, Kefa, ele prega para as 2 casas de Israel. Ali estavam reunidas 16 nações, povos, 16 línguas, idiomas diferentes. No versículo 14 e 15, por favor. 14, versículo 14, por favor. Ou seja, Kefa está falando aqui especificamente para quem? Para a casa de... Olha lá, Kefa está falando para quem? Para a casa de Yahudá. Repita após mim. Kefa está falando para quem? Kefa está falando para quem? A casa de Yahudá. Versículo 22. Homens de Israel, ouça esta palavra. Yahushua de Nessai foi um homem aprovado pelo Eterno por meio de obras poderosas, milagres e sinais que o Eterno realizou por meio dele, na presença de vocês, como vocês mesmos sabem muito bem. Agora ele usou um outro termo, homens de Israel, ou ele está falando para quem? Casa de Israel. Ele está falando para quem? Casa de... Olha lá, ele está falando para quem? Casa de Israel. Muito bem. As profecias fazem essa dicotomia e essa separação de forma bem definida. A casa de Judá ficou sendo o reino do sul e a casa de Israel ficou sendo o quê? O reino do norte. Muito bem. Então, Kevin está pregando aqui para quem? Para as 2 casas. Aí ele fecha agora no versículo 35, 36, por favor.
Muito bem. Ele fez Salvador e Mashiach. Agora ele está falando para quem? Para toda casa de Israel. Toda casa, ou seja, as duas casas. Muito bem. Isso. Aí depois que ele fez a pregação, por favor, versículo 37 e 38, por favor. Quando eles ouviram isso, sentiram um arrependimento profundo em seus corações e perguntaram a Queifa e aos demais emissários: irmãos, o que devemos fazer? Então Queifas respondeu-lhes: arrependam-se cada um de vocês e seja investido em nome de Yahushua HaMashiach, para que os seus pecados sejam perdoados e receberão o dom do louvor a Deus. Amados, ele está falando que seus pecados foram perdoados ou sejam perdoados. Né? Como é que ele está falando aí? Que seus pecados sejam o quê? Perdoados. Pecados de quem? Agora de toda a casa de Israel. Me diga uma coisa, o pecado do bezerro de ouro não é um pecado? Amados, os filhos de Israel fizeram novamente bezerros de ouro e bodes na época de Jeroboão, não foi isso? Está lá, a Torá diz isso, a escritura fala. Jeroboão fez novamente touros e bezerros. E por conta desse pecado, o reino foi o quê? Dividido. E depois foi o quê? Levado para a deportação e para o cativeiro. Então, logicamente, amados irmãos, o pecado do bezerro de ouro, ele foi perdoado plenamente na festa de Pentecostes. Versículo 41, por favor. Vamos confirmar isso. De modo que forem metidos os que de bom grado aceitaram a sua palavra. E naquele dia, quase 3.000 pessoas se uniram ao grupo dos cristãos. Do que tu estava rindo, mano? Eu captei a vossa mensagem. Ele captou, né? Os 3.000 que morreram agora ressuscitaram. 3.000 morreram, mas, por causa do bezerro de ouro. Agora 3.000 ressuscitaram por causa do Cordeiro de Elohim. Aleluia! O Cordeiro de Elohim, amados, é que vai apagar vossos pecados. É que vai anular todos os pecados dos nossos antepassados, dos teus pais, dos teus avós, dos teus avós, do Cordeiro de Elohim. O bezerro de ouro fez morrer em maldição 3.000 pessoas. E o Cordeiro de Elohim faz ressuscitar em Pentecostes, Shavuot, 3.000 pessoas. Que vida que você quer levar? O que tu quer com Mashiach? Eu quero a aliança, eu quero ele, eu quero o Pentecostes dele, eu quero o fogo dele, eu quero a Torá, eu quero o seu nome em mim. Então, que hoje, amados, os teus pecados sejam cancelados, sejam anulados, e tu receba o Shavuot, o Pentecostes de Yahushua HaMashiach. Que assim como foram mortos 3 na época de Moshe, nós temos aí 3.000 ressuscitados espiritualmente no Pentecostes do Mashiach. Vocês são a casa de Israel, que os nossos pecados sejam perdoados, convertemos, crede em Yahushua HaMashiach, se apegue a ele hoje, e o Espírito dele, o Ruach tomará posse de você. Que Yahushua HaMashiach vos abençoe e guarde com essa palavra. Nós acabamos de ensinar a vocês. Amados, eu quero então encerrar aqui essa palavra